Boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez estamos aqui para renovar as nossas energias, né? A semana está começando e hoje nós temos o senhor Carlos Alberto Lima. Estamos muito gratos com a presença do senhor, né? O tema da palestra vai ser libertação, estudo, caridade e serviço, né? Então nós vamos fazer uma leitura, depois a prece, o senhor fica à vontade, tá? O texto é Anseio de Amor. Quando me vi depois da morte em sublime transporte e reclamei contra a fogueira que me havia calcinado a vida inteira pela sede de amor. Quando aleguei que fora, em toda a estrada, folha ao vento, andorinha esmagada, sob o trator do sofrimento. Quando exaltei a minha dor, mágoa de quem amara, sempre em vão, farta de incompreensão. Alguém chegou junto de mim e disse assim: Maria Dolores, você que vem do mundo e se diz tão cansada e infeliz, que notícias me dá do vale fundo, de provação, onde a criatura de tanto padecer não consegue saber se sofre ou não? Você que diz trazer o seio morto, que me pode falar dos meninos sem pão e sem conforto, das mulheres sem lar, dos enfermos sozinhos, que a febre e a fome esmagam nos caminhos, sem sequer um lenço ou a bênção de uma prece, dando graças a Deus quando a morte aparece? Você, Maria Dolores, que afirma haver amado tanto e que deve ter visto o sacrifício e o pranto de quem clama por Cristo, suplicando o carinho que não tem, que me pode contar daquelas outras dores, daquelas outras aflições, dos que choram trancados em manicômios e prisões, buscando amor, pedindo amor, exaustos de tristeza e de amargura, como feras na grade, morrendo de secura, de solidão, de angústia e de saudade. Bem querer, ai de mim, que nada pude responder. Que tortura, meu Deus, a verdade no além. Calei-me, envergonhada, eu apenas quisera ser amada, nunca amar a ninguém. Maria Dolores. Oh, que lindo. Então, neste momento, vamos respirar calmamente, enchendo nossos pulmões com ar, soltando lentamente, como se estivéssemos nos libertando por alguns momentos das nossas dificuldades, dos nossos problemas, nos tornando um pouco mais leve das dificuldades da vida, abrindo nosso coração, elevando nosso pensamento ao mais alto, mentalizando a imagem do Mestre Jesus. E agradecidos por estarmos aqui reunidos mais uma vez, para aprendermos um pouco mais dos ensinos dessa doutrinação que maravilhosa, que nos apoia para todas as nossas dificuldades e transtornos da vida. Que o nosso palestrante possa ser iluminado e que suas palavras, Senhor, caiam como bálsamo em nós e que frutifique em pensamentos bons e atitudes. Que tudo de bom, Senhor, chegue a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, agradecidos à comunidade Amor ao Cristo, à irmã Filomena, que amorosamente deixam tudo pronto para receber a todos nós. Em seu nome, Deus, o Mestre Jesus, pedimos a permissão para iniciarmos as atividades desta noite. Assim seja. Assim seja. Fique à vontade.
Boa noite a todos. Boa noite. Aqueles que não me conhecem, Carlos Alberto. Eu venho lá de Bauru, né, com muita honra, com muita alegria, para conversar com os amigos sobre essa doutrina tão reconfortadora que é a doutrina espírita. Poema lindo, né, que foi lido há pouco, Maria Dolores, um espírito que nasceu no século passado, salvo engano, 1901, e desencarnou em meados da década de 50. Desde pequena, sempre poetisa, artista, já na adolescência realizava trabalhos, né, manuais para auxiliar meninas carentes, meninas desamparadas lá na Bahia, Baiana. Então, assim, é um espírito luminoso que, como ela mesma disse aí no poema, né, que de tanto padecer, né, não pode dizer se sofre ou não. Olha que lindo isso. Essa realidade transformada em poesia. Talvez tenha sido também uma das nuances da própria vida de Maria Dolores, que, aliás, é um exemplo para todos nós. Aqueles que quiserem se aprofundar um pouco mais, pesquisem acerca desse espírito, que desencarnou então na década de 50 e também já no início da década de 70, no ano de 71, já fazia essas suas mensagens através da psicografia de Chico Xavier. Então, uma missão, um espírito missionário, e vale a pena nós nos aproximarmos de sua história, conhecer a sua história e, quem sabe, né, trazer ali alguns insights para a nossa própria vida, né, essa vida que nós precisamos realizar da melhor maneira possível. Bem, o tema de hoje libertação, na verdade é um livro de André Luiz, daquela série Nosso Lar. É o sexto livro, a sexta obra de André Luiz, publicada no ano de 1949, essa obra. Em 5 anos, de 44 a 49, que é esse livro, né? Foram 6 obras, Nosso Lar, Os Mensageiros, aliás, Mensageiros Saída, é o filme, acho que todos já assistiram. Então, Nosso Lar e os Mensageiros, do ano de 44, Missionários da Luz, do ano de 45, Obreiros da Vida Eterna, 46, e No Mundo Maior, 47. Aí pulou 48, 49, nós temos essa obra Libertação, né? Depois são mais 10 pela frente, né? Mas de qualquer forma, ele é um livro que aqueles que já leram vão compreender um pouco mais aquilo que eu disser, e aqueles que não leram ficam um convite, porque realmente ele traz um aspecto da realidade não só espiritual, da vida espiritual, mas também da vida material que talvez poucos de nós conheçam. Então, a partir desse livro, nós fatalmente iremos repensar muitas das nossas atitudes. E o tema desse livro, Libertação, é justamente aquilo que todos nós buscamos, é nos liberarmos das influências da matéria. Aliás, é isso que a doutrina, como um todo, nos conclama, né, nos exorta, nos convida para que nós nos libertemos das injunções da matéria e atinjamos aquela perfeição que a própria doutrina nos informa, né, como espíritos. Perfeição, jamais uma perfeição absoluta, porque a evolução ela é ininterrupta, contínua e praticamente interminável.
mas é uma perfeição relativa daquela consciência que já então superou as influências da matéria. E dali para frente ela estará apta a novos voos, né, mais altos, mais elevados, dentro do processo evolutivo que é infinito. Olha que linda, né? Essa jornada do Espírito, quando nós conseguimos, pelo estudo, nos afastarmos um pouco, né? Olhar um pouco mais de longe do alto e perceber a extensão da jornada que nos cabe a todos. Uma jornada que começa com a própria individualização da consciência, ela se desagrupa, ela se desagrega de um todo coletivo, porque já amadureceu o suficiente. Ela então se individualiza e dali para frente a sua jornada como individualidade se estende, portanto, à eternidade. Né? É uma grandeza, é uma missão imaginar-se dentro desse roteiro sublime que é a proposta de Deus, nosso Criador, para todos nós. Isso vai nos dando uma consciência maior, uma percepção mais profunda do sentido da vida. Nos torna, a um só tempo, mais responsáveis e também mais humildes. Porque nessa estrada só se caminha dentro do veículo da humildade. E não se alberga conhecimento espiritual, verdadeiro conhecimento espiritual, ou dizendo de uma outra forma, nós não realizamos em nós as verdades sublimes do Espírito, se não o fizermos com a humildade. Aliás, é a mãe de todas as virtudes, conforme está lá no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, desenvolver essa virtude por excelência é atrair para si as luzes do conhecimento espiritual. Essas verdades que se domiciliam além, né, que transpõem os limites da matéria, eu digo nós como humanidade, pelo nosso comportamento, pela nossa elevação, pelo desenvolvimento dessa sacralidade em nós, aprendermos, portanto, a reverenciar e a respeitar a obra divina, ou seja, a criação, em todas as suas expressões, em todas as suas manifestações, sejam essas manifestações da ordem humana, do qual nós estamos inseridos, ou qualquer outra expressão de vida que possa haver dentro da criação. É respeitar e reverenciar, porque ali está a manifestação do próprio Criador, na intimidade de tudo e de todos, seja onde for desse universo, aparente ou não, tangível ou não, lá está a vibração do Criador, como uma potencial consciência. Como nós mesmos somos um potencial sol espiritual. Estamos caminhando. Basta que desenvolvamos toda essa potência que já existe dentro de cada um de nós. Deus não há de criar por ser perfeição absoluta. Deus não há de criar nada que não seja perfeito também. Deus não cria nada que não seja perfeito. E nós somos essa perfeição. Nós temos essa potência de perfeição dentro da intimidade, do altar do coração. E nós precisamos então desenvolver cada uma dessas potências. Isso que nos cabe como espíritos evolucionados. Né? E a doutrina, como uma ferramenta maravilhosa, ela nos traz informações dessas realidades, outras que transcendem, portanto, que exorbitam os limites da matéria. A espiritualidade nos traz, então, como esse corpo doutrinário, esses ensinamentos que nós precisamos a pouco e pouco ir assimilando, ou melhor, ir realizando.
Porque a SESI, a ascensão espiritual, ela não é um trabalho meramente intelectual. Não é meramente intelectual. Ela é um trabalho de sentir. De sentir. Eu preciso realizar em mim essas verdades que aparentemente estão fora de mim, mas em essência já estão depositadas como potencialidade dentro da nossa intimidade última, cada um de nós. Então, essas verdades espirituais, como é dito em outros segmentos de filosofia, aliás, filosofias milenares, maravilhosas tanto quanto a própria doutrina espírita, vai nos dizer que nós precisamos, então, realizar essas verdades. Realizar. Mais do que isso, eu preciso ser essa própria verdade. Olha que lindo isso. Não é diferente do que Emmanuel nos refere acerca do próprio Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, como um código de princípios morais do universo, André Luiz nos informa isso no livro Mecanismos da Mediunidade, quando ele está falando sobre mediunidade e evangelho, salvo engano, capítulo 23, ele vai nos dizer da grandeza que é o Evangelho de Jesus. Ele vai dizer que é o código de princípios morais. Aí está o detalhe, ele não fala da Terra, do planeta Terra, ele fala do universo. Portanto, onde quer que haja uma humanidade nesse universo infinito, estagiando dentro de uma faixa de evolução, qual a nossa, que é de provas e de expiações, esse mesmo Evangelho que Jesus nos trouxe, lá também tem vigência. Porque é o código de princípios morais do universo. Olha aqui, né? Que André Luiz nos fala. E Emmanuel, então, por sua vez, ele vai dizer que é fundamental que nós estudemos o Evangelho. Que é mais do que importante que nós conheçamos o Evangelho. Mas ele também nos diz, é imprescindível que cada um seja o próprio Evangelho. Assim como Jesus foi. Jesus ensinou, nos legou o seu Evangelho, esse código de princípios morais, não escrevendo, não só falando, mas acima de tudo, exemplificando, sendo o próprio Evangelho. Olha a diferença, olha a força que tem isso, né? Então, nós precisamos estar atentos quando realizamos estudos dessa natureza, dessa profundeza, que é justamente o que a doutrina dos Espíritos nos traz. Nos traz, portanto, verdades que têm a sua origem num desdobramento, numa outra dimensão de vida, que é para a qual nós nos encaminhamos todos. Ainda estamos nesse período de estágios na matéria, né? Nós vamos para essa dimensão e depois retornamos para a matéria. Vamos e retornamos. É um ciclo reencarnatório. São os ciclos da reencarnação. E nós estagiamos, então, nessas duas dimensões, vamos dizer assim. Mas haverá um momento em que nós não precisaremos mais voltar aqui à matéria, quando então teremos atingido aquela perfeição que o Livro dos Espíritos nos informa, né? Lá na questão 115, por exemplo, uma das questões. Qual o objetivo da encarnação? Atingir a perfeição do Espírito e, ao mesmo tempo, auxiliar o Criador dentro da criação. Dois pilares da encarnação, né? Questão 115, dentre outros. Então, chega até a causar em nós, no primeiro momento, um deslumbramento pela beleza que é a realidade espiritual, pela beleza que é o mecanismo de evolução do universo. Não só o mecanismo evolutivo da humanidade,
mas o mecanismo evolucionário do universo, onde todas as criaturas são, digamos assim, têm, ou dizendo de uma outra forma, né? Elas têm, todas as criaturas têm uma predestinação divina, que é justamente atingir a perfeição. De ciclos em ciclos, cada vez mais ampliando a consciência. E quando se pensa num nível elevado e ao mesmo tempo elevado dessa natureza, nós passamos a compreender que a vida realmente na matéria é transitória, é passageira, é efêmera. E possivelmente nós deixaremos de nos apegar àquilo que é efêmero, que amanhã terá escapado de nossas mãos. Porque tudo que se manifesta, e a matéria é a manifestação de algo que tem o seu arquétipo ou a sua matriz espiritual, tudo que é então manifestação, pelas próprias leis da física material, irá se dissolver no dia. Assim, nós precisamos, aos poucos, então, desenvolver aquilo que também a espiritualidade nos convida, que é exercitarmos quanto mais logo possível o desapego. Nós precisamos nos desapegar de tudo quanto amanhã deixará de existir. O que mais nós fazemos é nos apegarmos. Nos apegamos a pessoas, coisas, circunstâncias. Não é ser indiferente, mas é reconhecer profundamente o caráter de instrumentalidade que é a matéria em relação à evolução do espírito. É isso que nos convida a doutrina. Quem faz, por exemplo, reunião mediúnica aqui, já se deparou com inúmeras situações em que o espírito se manifesta e ainda imagina que está lá na sua casa, ele imagina que está no seu trabalho, ele imagina que ainda detém toda a riqueza que ele detinha quando estava aqui, está atrás dela e não quer que ela vá para ninguém, está cuidando, né? Isso é apego, isso é desconhecimento da dimensão espiritual. Então, cuidar da matéria com desapego é justamente conhecer o seu caráter de instrumento, que está a serviço do espírito. Não há problema, segundo a espiritualidade, em ter. Não há problema em se ter. A questão maior é o ter nos ter. Olha que interessante. Isso que é perigoso, né? Na medida em que nós ficamos escravos daquilo que nós possuímos, nem temos propriedade. Só possuímos, como meros depositários. E teremos de prestar contas depois para o Criador. O Criador é esse que está na nossa própria consciência. Olha que interessante. Como o mecanismo da vida é bonito, né? Quando nós passamos a buscar essa consciência. E esse livro, Libertação, portanto, publicado no ano de 49, foi um livro em que André Luiz nos trouxe uma realidade, como eu iniciei dizendo, nos trouxe uma realidade que passa essa realidade despercebida pela grande maioria da humanidade. E não só encarnada, a humanidade também desencarnada. E ele nos trouxe essa realidade para que nós começássemos a prestar atenção nisso. Aliás, passados 75 anos do lançamento dessa obra, de 49, 75 anos, então, hoje
talvez mais do que aquela época, se nós entendermos o que o André Luiz está nos dizendo, nós vamos perceber nitidamente a ocorrência dessa questão trazida dentro dessa obra. Ou seja, que é manter a humanidade dentro da condição atual que ela vive, sem permitir que essa humanidade erga a cabeça, possa olhar um pouco mais longe e então caminhar, deslocar-se dessa faixa de vibração mais inferior. Hoje nós temos, por exemplo, os processos, vamos ser mais claros, nós temos os processos de alienação mental coletiva. É a televisão, que deveria ter uma utilidade maravilhosa, mas não tem. Enfim, tantos outros entretenimentos que dispersam, que diluem, que mitigam, que minimizam a atenção do ser humano para essas realidades que, na verdade, prendem a criatura humana, não a deixam evoluir como é o seu destino, a sua destinação divina. Né? Por quê? Porque há necessidade para a manutenção dessas consciências arraigadas ao mal, dessas consciências que sobrevivem na e da sombra. Tudo está no livro, não sou eu que estou dizendo. Né? Para que elas, então, tenham energia desse jaez, dessas energias que elas precisam, como o próprio alimento delas mesmas. Então, não há qualquer interesse dessas faixas de vibração mais inferiores em que a humanidade não há. Porque se uma consciência evolui, o que acontece? Essa consciência não vai mais ficar vibrando ou se permitindo alienar diante de algo que para ela já não tem mais necessidade. Então, perde-se espaço, perde-se terreno, perde-se alimento. As sombras. E é um assunto muito interessante quando André Luiz escreveu essa obra, porque essa obra passou até, depois de pronta, passou sobre o crivo, inclusive da espiritualidade, de novo, para que realmente não chocasse muito a nós, depois iríamos. Porque traz uma realidade realmente que nós não percebemos, mas que, se não formos atentos, nós vamos ficar ligados a essa realidade, gerando energia, ou seja, proporcionando a manutenção do mundo de expiação e provas. Ao passo que nós precisamos subir um degrau, conforme está dentro da própria doutrina, um degrau em consciência. Mundo de regeneração é elevação de consciência, é um degrau evolutivo da consciência. Não só nosso, mas da própria consciência planetária, do próprio planeta Terra também. E é uma consciência. Há uma consciência por detrás daquela Terra, aquele lindo planeta azul, que nós conhecemos. Existe uma consciência espiritual por trás daquilo. Então essa consciência também consegue evoluir no degrau e proporcionar uma casa física melhor para todos nós. Mas para isso é necessário que também nós atinjamos esse mesmo degrau evolutivo. E se nós não nos renovarmos, se nós, a humanidade, não se transformar, não adquire o passaporte para esse mundo de regeneração, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é elevação de consciência. Tem um provérbio de um povo nativo norte-americano,
extremamente sábio, esse povo. Aliás, esses povos nativos detêm uma sabedoria espiritual muito grande. Então eles vão dizer assim, dentro da evolução, é necessário que nós nos libertemos de tudo quanto nos prende, para depois nos prendermos a tudo aquilo que nos liberta. Parece paradoxal, mas não é. Vamos nos libertar do que nos prende e nos prendermos àquilo que efetivamente nos liberta. É trocar o prazer sensorial pelo prazer espiritual. Para a gente pensar. Mas tudo isso representa o quê? Representa o suor espiritual. Ou seja, tudo é esforço. Não sou eu que estou dizendo, está lá no livro O Consolador, de Emmanuel, questão 119. Qual é o caminho, para que a consciência então vá adquirindo aos poucos a sua evolução? Emmanuel vai responder assim, que nós não conhecemos, ele está falando de nós, está falando da espiritualidade superior, nós não conhecemos outro caminho senão o esforço próprio. O esforço próprio. Portanto, nós temos que buscar esse conhecimento. Mas não é um conhecimento meramente intelectual, que pode nos trazer soberba, prepotência. Nada disso. Devemos sempre da humildade. Não é, portanto, esse conhecimento que vai ficar apenas domiciliado ou residindo no nosso intelecto, mas é um conhecimento que depois vai ser vertido para o centro da vida, que é o coração, e nós então passemos a sentir a força desses ensinamentos, é o coração que sente. E aí, o passo seguinte é que nós nos transformemos nesse próprio conhecimento. Assim como nós deveremos um dia ser o próprio Evangelho, nós devemos ser essa própria moral que Jesus nos trouxe, nós então seremos esses próprios conhecimentos. Aliás, o pensador romano contemporâneo a Jesus, de há 2000 anos, Sêneca, que viveu na antiga Roma, senador romano, ele dizia, como filósofo, pensador, que compreendia muito sobre a vida, ele dizia que só tem valor o preceito que vier depois da ação. Ou seja, eu só posso recomendar ou aconselhar se eu já tiver feito, realizado. Senão não tem valor. É isso que está dizendo. Só tem valor o preceito que vier depois da ação. Então, todos esses ensinamentos nós precisamos aos poucos ir meditando, refletindo sobre eles e transformando-os em ações, em nossas ações. Realizar. É aquilo que nas antigas filosofias se diz que é autorrealização. Aquela perfeição que a doutrina espírita nos fala, nos reporta lá no livro dos Espíritos, é justamente essa autorrealização. Eu preciso realizar a espiritualidade. É isso. E não é um problema de religião. Religião e espiritualidade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Aliás, religião, a espiritualidade também nos informa que só haverá a verdadeira religião quando eu fizer do meu cotidiano a própria religião e da religião o meu próprio cotidiano. Portanto, essa religião de fim de semana ou de meio de semana, ela tem o seu valor, mas só terá o seu valor expressivo quando o meu cotidiano for a minha própria religião. Ou seja, não há espaço para nada que não seja de ordem superior. É isso.
É fácil? Não é, né? Não é. Realmente não é. É um trabalho árduo, um trabalho de dedicação. Aliás, vale a pena trazer aqui o Espírito Miramês. Né? Todos conhecem o Espírito Miramês? Já leram obras do Espírito Miramês? Sim. Fantásticas as obras dele. Né? Esse Espírito lembra muito Emmanuel, que ficou vinculado ao Brasil. Né? Emmanuel chegou pela primeira vez no ano de 1549 aqui, né, no Brasil. Enfim, acabou ficando, depois ele reencarnou, mais uma vez aqui no Brasil mesmo, a sua última encarnação. Mas enfim, ele se vinculou espiritualmente ao Brasil. Miramês também. Miramês veio um século depois. Ele é espanhol, veio para ser os ouvidos e a voz do rei de Espanha. Ele veio para cá, só que ele foi lá para o norte. Ele desembarcou lá no norte, no ano de 1649, 100 anos exatamente depois de Emmanuel. E ele se afeiçoou tanto, né, e aí nós começamos a compreender que não há acaso, né, dentro dessa sabedoria, da inteligência divina, não tem espaço para acasos ou para coincidências. Né? Aliás, Kardec já dizia, né, que o acaso é a suprema explicação, né, de quem nada conhece. Kardec diz lá na sua obra sobre o acaso. Então, ele desembarcou lá, ele se afeiçoou tanto com as terras e os habitantes, notadamente os escravos e os nativos, e ele passou a defender essas causas. E ele teve um sonho, né, um desdobramento, mas se reporta sonho, que havia um chamamento para ele ali, nessas terras. E ele era da corte espanhola, né? Ele era, assim, pensando materialmente, ele tinha muita riqueza, né? Tanto que veio para ser os ouvidos e a voz do rei aqui, né, no Brasil. Lembrando que naquela época ainda havia uma disputa entre Espanha, né, e Portugal pelas terras brasileiras. Mas enfim, aí após esse sonho, ele enviou uma procuração para um amigo lá na Espanha para que vendesse todos os seus bens e ele estaria aqui no Brasil defendendo a causa dos menos favorecidos. Será que nós teríamos essa coragem? Né? Será que nós compreenderíamos o chamamento da espiritualidade? Para nós pensarmos também. Né? Mas ele fez isso, mandou vender tudo e entregar aos pobres. E doravante passou a ficar aqui. Então, ele escreve através de um outro médico, também mineiro, João Nunes Maia. Aliás, Miramês tem dezenas de obras. Ele tem um livro dos Espíritos, por exemplo, comentado, né? Comentado, que inicialmente foi publicado em 20 volumes. 20 volumes. Ele comenta questão por questão do livro dos Espíritos, as 1019. Uma obra fantástica. Né? Bem, então esse Espírito, né, com a sua sapiência, ele vai nos dizer assim, que dentro do caminho espiritual, nós precisamos agir, nós precisamos fundar a nossa ação sobre 3 pilares. Ele vai nos dizer quais são esses pilares: perseverança, entusiasmo e alegria. Perseverança, entusiasmo e alegria. Mas não é a perseverança que nós conhecemos. Não é o entusiasmo que nós conhecemos. Nem tampouco a alegria que nós conhecemos. Olha que interessante. É preciso irmos bem profundamente no sentido originário desse termo, ou desses termos, para compreender o que está nos dizendo. Que, aliás, as palavras, né, só abrindo um parênteses,
As palavras servem para refletir ou para traduzir uma ideia. A ideia abstrata, né? Notadamente quando se trata de ideias espirituais, de ideias que estão em páramos celestiais. É a nossa empobrecida comunicação, a palavra faz parte da comunicação, tentar traduzir essa ideia. Então, numa gradação, nós temos a abstração da ideia sublime de páramos celestes. Aí nós tentamos conceituar, definir e criar um signo para essa ideia. E esse signo passa a ser a palavra. Então, quando nós falamos perseverança, hoje nós compreendemos, é quase uma teimosia, né? Mas não é isso. Perseverança, uma palavra criada para traduzir uma ideia daquele que busca a espiritualidade e que nessa busca ou nesse buscar, ele imprime a maior severidade possível, mas em relação a ele mesmo. Hoje nós somos severos externamente, exteriormente, com o outro, né? Mas não, é uma severidade consigo mesmo. Perseveros, perseverança. Per é um prefixo latino que traduz algo na sua maior expoência. Por exemplo, perfeição é um fazer perfeito. Né? Essa expoência e fazer. Né? Então, perfeição é um fazer perfeito. Perseveros, perseverança, ser severo na maior expoência mais possível. É não desistir daquilo que está sendo realizado. Entusiasmo é outra palavra também. Não é aquele momento, né, de arrobo, enfim, que eu me entusiasmo e já me desentusiasmo na sequência. Não. A palavra, também traduzindo algo muito maior e profundo, significa Deus em nós, ou nós em Deus. Em Tel. Tel, a palavra grega, significa Deus. Em Deus. Então, é estar em Deus, tendo Deus dentro de si mesmo. Isso é entusiasmo. É fazer tudo o que se faz com Deus no coração. Como se estivesse fazendo para o próprio Criador. Sacralizando cada ação, cada gesto, cada momento. Aliás, a eternidade se revela em cada instante. É lá que nós gravamos a nossa trajetória. Não é na efemeridade do dia a dia. Então, por isso que estar presente é estar dentro da eternidade, de um instante. Alegria. Alegria é uma outra palavra. Não é aquele prazer sensorial, né? Não é isso. Não é aquele prazer físico, material, mas alegria é um prazer espiritual. É um prazer daquele que sente nele mesmo a presença inefável do Deus. É estar alegre, estar bem aventurado lá do Evangelho. É estar, desenvolver e manter um estado de beatitude. Aí sim o prazer espiritual. Então, com essa perseverança, com esse entusiasmo e com essa alegria, segundo Miramês, não há barreiras que não sejam ultrapassadas dentro do caminho espiritual. Né? Fica aí a lição para todos nós. Libertação. O homem terreno, conquanto destinatário de inexcedíveis ensinamentos a ele revelados por abnegados mensageiros da luz, exortando-o ao processo da libertação interior, expansão de consciência, ainda permanece, porque ausente
ou indolente, né, sonolenta, a sua vigilância, sujeito, senão prisioneiro de influências exteriores, enredadas com as sombras, as quais lhe buscam subverter os anseios da justa ascensão espiritual, para assim o manter nos limites de pesadas faixas vibracionais, onde se ambientam e pretendem estabelecer governo às mentes enfermiças e sequiosas de poder e subjugação. Estudo, caridade e serviço erguem-se, pois, como roteiro profilático para o espírito em evolução. Aí uma síntese, né, da nossa trajetória espiritual. E é justamente o texto se propõe a nos dizer, né, essas mentes enfermiças, essas consciências ainda afastadas, divorciadas da luz, elas estabelecem, né, naquelas, vamos dizer assim, nas zonas umbralinas, mais do que umbral, é algo mais ainda profundo do que o umbral. O André Luiz vai nos explicar nesse livro, por isso que é bom que nós o leiamos, né? Essas mentes que lá se encontram, então, porque separadas da luz, elas precisam de sombras, né? Sombras que eu digo, vibrações inferiores, para que elas possam se manter. São densidades vibracionais que nutrem essas consciências. Elas formam verdadeiras, essas consciências formam verdadeiras cidades nessas zonas mais densas, né, do reino divino, que vamos chamar de inferno, de umbral, de tártaro, de cidades subterrâneas, seja o que nós chamarmos. É justamente isso. São zonas onde essas consciências são atraídas, né, e lá permanecem. Aquelas que são mais, que têm uma intelectualidade maior, nós não estamos falando de moralidade, intelectualidade, os dois aspectos da evolução do ser humano, da criatura humana, a evolução intelectual e a moral. E aí, se nós formos buscar no livro dos Espíritos, quando é perguntado qual que vem primeiro, se elas caminham juntas, vai ser nos explicado que a evolução moral segue a evolução intelectual, em depois. Ou seja, primeiro nós desenvolvemos intelectualmente, isso é fácil compreender, mas um intelecto desenvolvido não significa uma moral desenvolvida. E se o intelecto horizontaliza, por assim dizer, a evolução, a moral verticaliza, faz com que nós nos aproximemos. Por isso que nós precisamos da evolução moral, porque é ela que nos aproxima do Criador, não a intelectual. Porque uma mente desenvolvida intelectualmente, ela pode ser cruelíssima. Ela pode estar afastada da luz. E é o que ocorre nessas zonas inferiores que André Luiz nos relata. Essas mentes, então, porque possuem um magnetismo muito forte, elas escravizam as outras consciências que ali se encontram. E essas consciências, então, que são subordinadas, que são escravizadas, elas atuam amando, né, atuam sob o comando dessas outras mentes que são os verdadeiros reis desses locais. Olha que interessante, exatamente isso que o livro nos traz. São os verdadeiros poderosos, chefões desses lugares. E, então, essas consciências,
que são escravizadas, elas vão se aproximar, por exemplo, de nós, né? E ficar ali num processo obsessivo. Olha que interessante. Né? E é relatado, inclusive, que num dos casos, traz né, alguns casos ali, há uma rede de obsessores. Né? Tem um caso lá que são mais de 60. Desde aquele que manda até aquele que obedece. É muito complexo isso. Por isso que Jesus já recomendava: orai e vigiai. Orai e vigiai. E aí Miramês vai dizer assim: orai, serviço. Vigiai, coerência. Gosto muito disso que ele explica. Vigilância e oração, coerência e serviço. É ser coerente com aquilo que nós estamos trazendo para o nosso intelecto, a título de elevação espiritual. E serviço é manter-se em serviço, sacralizando tudo aquilo que você faz. Porque aí você estará fazendo para o próprio. Isso é o verdadeiro serviço. Não é aquilo que eu faço, mas é como eu faço. É interessante. O valor não está, então, na categorização do trabalho, ou na nominação do trabalho, né? Mas está da forma como é realizado esse trabalho. É isso que importa para o criador. Posso exercer um trabalho dentro da escala social, o trabalho melhor que existe de trabalho em termos de pirâmide social. Né? Mas se não for feito com amor, dentro daquela sacralidade, dentro daquele entusiasmo, perseverança e alegria, ele não reflete valor. Pode ter valor para os homens, aliás, é o que vai ter mesmo. E que interessa, nessa circunstância, a essas consciências que sobrevivem dessa postura, dessa atitude que a humanidade toma. Porque mantém a sua nutrição, que são as baixas densidades vibracionais. Ódio, rancor, desavença, litígio, tudo isso alimenta essas dimensões espirituais mais inferiores. Portanto, nós precisamos estar atentos, nós precisamos nos despertar para a realidade espiritual. Não é esperar chegar no amanhã. Né? Eu não vou para o céu. Eu levo para onde eu for o céu que há. Assim como o oposto também. Então não há o céu ou um lugar que não seja o céu em algum ponto do universo aguardando para que eu chegue lá, não. Não é assim. Cada um leva o próprio céu ou o próprio umbral. É nesse sentido. Então essas mentes se reúnem, formam esse convívio coletivo, cidades, comando, hierarquia e tudo mais. E precisa manter aquela situação. Mantendo como processos de alienação. Processos de alienação. Então nós precisamos estar atentos. Não nos enredarmos por esses caminhos que favorecem o ócio, né? Que favorecem a discórdia, a dissensão. Nada disso. Nós precisamos buscar a porta estreita. É isso que nós precisamos buscar, conforme está no Evangelho. Sem dizer que é um livro maravilhoso. O próprio Chico Xavier relata que quando ele estava psicografando esse livro para trazer, né, trazer essa informação para a humanidade, que já é uma programação da própria espiritualidade, né, a título de um despertamento para todos nós, ele foi amplamente investido, atacado por essas consciências que não queriam deixá-lo escrever dessa hora. Por quê? Qual o interesse de nós sabermos disso? Nenhum. Da parte, né, dessas sombras, vamos dizer assim. Acho que demanda, né? Quanto mais nos propomos ao bem, mais somos assediados pelo mal. Exatamente.
O caminho da transformação é difícil, é árduo, principalmente nos primeiros passos. Quando nós nos despertamos, segundo a espiritualidade, a humanidade ainda dorme. A humanidade ainda dorme. Poucos são os que principiam no despertamento. Raros aqueles que já se encontram despertos. Formação da própria espiritualidade para a espiritualidade superior. Então, no geral, ainda dormimos. Talvez nós mesmos, em variados aspectos da nossa vida, nós ainda estamos adormecidos, sonolentos, não despertamos. Então, quando nós começamos a sair dessa sonolência e firmarmos na busca da luz, como buscadores da luz que todos somos, nós vamos encontrar os mais variados obstáculos, conforme o próprio Luiz lembrou, é verdade. Por quê? Porque não há interesse algum que haja o despertamento. Como Gandhi dizia, uma alma que se ilumina o mundo. Então, não há... E a força que a luz tem, isso a ciência hoje já vem demonstrando. Há pesquisas nesse sentido. A questão da frequência, que a gente chama de campos mortos, da frequência. E teve cientista que aleatoriamente estabeleceu o número não quer dizer nada, né? É só para delimitar ambientes. E ele fez uma pesquisa por largos anos, né? Pesquisando as mais diversas pessoas e medindo com aparelhos mesmo o nível de frequência e a influência daquela frequência no seu meio, no seu derredor. E aí ele chegou à seguinte conclusão, que, de acordo com a escala que ele criou, né? Uma escala aleatória, mas aqueles que vibram numa faixa muito abaixo, faixa da culpa, do medo, né? Tem um espectro frequencial muito baixo. E ele vai fazendo toda essa metrificação a partir dos seus estudos. Quando chega no nível 200 dessa escala que ele criou, é que as energias começam a ficar positivas. E quando ele criou um outro limite de 500, depois um outro de 750, chamado Rupert Sheldrake, é um botânico, estudioso, cientista, né? Enfim. E qual é a conclusão? Porque não vai se arrastar muito para explicar. Qual é a conclusão dele? A conclusão dele é o seguinte, porque depois ele fez uma quantificação de probabilidade e concluiu que apenas um pequeno percentual da humanidade tem níveis vibracionais acima dos 500. Acima dos 500. E aí, a seguinte indagação. Ora, se pouquíssimas pessoas vibram nessa frequência, que é a frequência da luz, a frequência do bem, a frequência positiva, etc., como que a humanidade está a caminho da regeneração? Interessante a pergunta. Como que a humanidade está? E aí a pesquisa dele revelou também que uma pessoa que vibre positivamente, ela tem influência sobre uma quantidade muito maior dos que vibram negativamente. Quando a pessoa, e ele vai exponenciando isso, quando uma pessoa vibra acima daquela metrificação dele dos 750, é uma pessoa, nossa, está lá na luz mesmo, a frequência, isso lhe foi, deu aparelhos para medir isso, né? Essa pessoa tem condições de influenciar milhões de pessoas. Milhões. Olha a força do bem, a força que é o amor. Essa é a conclusão que ele quer chegar.
Né? Ou seja, o amor como força potencial do universo é infinitamente maior do que o oposto. Uma pessoa que vibra influencia milhões numa determinada faixa. Imaginemos um Jesus. Se pudéssemos medir a frequência de Jesus. Não é à toa que ele é um governador espiritual de entre mais ou menos 25 bilhões de almas, né, que vivem aqui no nosso planeta. 25 bilhões. Né? Aproximadamente de um quarto a um terço encarnada e o restante desencarnado. Né? São informações do próprio humano também. Né? Então é nesse sentido. Eu gostaria de dar prosseguimento, mas não vai ser possível. Eu pediria aos amigos que depois, né, quisessem ler, mas leiam com muita atenção o capítulo 1 e o capítulo 2. Capítulo 1 é o ministro, né, chama de ministro, Espírito Superior, o ministro Flávio, tem esse nome lá, essa consciência, né, esse Espírito Flávio. Ele vai fazer uma explanação maravilhosa que vai trazer muita reflexão para todos nós. E o capítulo 2 já é um instrutor de André Luiz, que também faz uma dissertação maravilhosa, de uma riqueza de detalhes que nós não conseguimos nem traduzir. Tão bela que é essa exposição desse instrutor, que se chama Gubbio. Né? Aliás, só para se ter uma noção, ele, Gubbio, André Luiz e um outro espírito também, tal qual André Luiz, de nome Eloy, no livro, são nomes fictícios, né? No livro, eles, para resgatar uma alma, cuidar de um processo de obsessão, eles mergulham nessas esferas mais densas, nessas zonas profundas, umbralinas, e vão encontrar esses chefes, né? Essas potestades, né, digamos assim, desses lugares. Só que para isso eles não podem ir com a aura que eles já conseguiram realizar, porque senão eles não conseguiriam ter acesso a esses irmãos. Então eles realizam um abaixamento vibracional da própria aura para ficar iguais àqueles que lá se encontram. E aí a história vai se desenvolver. É fantástico, nos traz uma noção maravilhosa, vai nos dizer dos dragões que outras filosofias cuidam, né? Que é um conjunto de espíritos que estão aí desde o começo do planeta, né? Tentando segurar a evolução do planeta. Segura como? Através de nós, na medida que nós cedemos, na medida que nós permitimos a alienação, na medida em que nós nos afastamos daquilo que produz luz e nos aproximamos daquilo que nos conduz, né, às sombras. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Muito cuidado. Então é um livro que está aí a recomendação. A ideia não é ter assustado ninguém, né? Eu tomei cuidado aqui para ir falando, mas é um livro que nós precisamos conhecer, saber dessa realidade que está à nossa volta. E tudo começa muito lentamente, né? Esse enredo é muito lentamente. Ninguém chega para nós aqui e convida para algo muito ruim, porque não vai dar certo. Talvez não dê certo. Isso é muito sutil. É muito sutil, é um trabalho, muitas vezes, de anos, para obter aquilo que eles querem. É um pontinho hoje, dali um mês, e a gente vai ficando enredado nisso e não percebe. Quando percebe, né, já é difícil depois voltar ao ponto de origem. Então, novamente, orai e vigiai, que Jesus nos recomendou. Eu só vou mostrar a última reflexão aqui. O instrutor, então, de André Luiz, né, ele fala assim: o trabalho de reajustamento próprio é artigo de lei irrevogável. Nós não temos como nos abdicar, né, desse reajustamento próprio.
em todos os ângulos do universo. Portanto, não é um trabalho que se realiza só no planeta Terra. É em todas as consciências que estão na casa do Pai, né, no universo. A prece ajuda, a esperança balsamiza, a fé sustenta, o entusiasmo revigora, o ideal ilumina, mas o esforço próprio da direção do bem é a alma da realização esperada. Né? Nós precisamos meditar em cada palavra, né, que é dita, buscar, além da literalidade das palavras e do próprio texto, buscar o sentido profundo que está ali residindo e que nós não conseguimos, muitas vezes, vislumbrar num primeiro momento. Então nós precisamos estudar, reestudar, estudar de novo, até que nós consigamos, a pouco e pouco, mergulhar no universo infinito que há por detrás de cada palavra do texto espiritual. É sentir o espírito da palavra. É nesse sentido. Quero agradecer a todos, espero que tenha auxiliado aí, né, no processo da reflexão que nos cabe a todos, porque é justamente refletindo sobre as questões transcendentes, sobre as questões espirituais, que a pouco e pouco nós vamos cumprindo o maior propósito da vida, que é nos aproximarmos do Criador. É nesse sentido. Obrigado a todos. Então, até uma próxima oportunidade.